Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, André Luiz, e dando continuidade ao que havíamos dito, de passar algumas dicas a respeito do aprendizado no inglês, gostaria de iniciar pelo básico e não tratando de conteúdo, mas de como aprender. Nesse contexto, uma dica interessante: comece relembrando, ativando o inglês que já está aí com você. Todo mundo aqui no Brasil se depara no cotidiano com diversos termos em inglês. Por exemplo, hot dog, hambúrguer, embora a nossa pronúncia é mais hot dog, hambúrguer e tantos outros termos. Como seria esse exercício? Pense, busque na sua memória. Nós dizemos mouse, né? O mouse. Devemos memorar esses termos, buscar ativar todos esses termos, o máximo possível de termos em inglês que nos recordarmos e toma nota, escreve num caderno, o máximo possível. E aí veremos que o inglês já se faz presente de alguma forma no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. E não apenas isso, um segundo exercício que deve ser realizado em conjunto seria esse é mais ativo. O primeiro é mais passivo na medida em que o conteúdo já está na nossa mente e nós ativamos ele e aos poucos melhoraremos a pronúncia e passaremos a utilizá-lo como um vocábulo da língua inglesa, não apenas como um vocábulo importado e transliterado para o nosso idioma, para o português. Então, ative o inglês. Lembre-se do hot dog, do hambúrguer, do mouse, tantos outros termos. De cabeça aqui, né? Não, não sei elencar tantos termos possíveis, mas são vários. Lembre-se inclusive de nome de marcas, McDonald's e muitos outros. Ative o inglês na sua mente. Primeira coisa, vai aprender inglês? Então ative o inglês que já está aí. Comece resgatando aquilo que você já possui, ao invés de começar do zero. Que pensa que está começando do zero, ninguém está começando do zero. No Brasil, todos nós deparamos com o inglês, a área de informática mesmo lida com vários conceitos da língua inglesa, sistema operacional, Windows e daí por diante. Os termos que souber, é, a, que o significado, muito bem. Os que não souber, procure, busque no dicionário o significado. Há divergências se deve-se usar tradução ou não no estudo do inglês. Há quem recomende utilizando múltiplos métodos e nos primeiros passos. Portanto, eu não sou dogmático de dizer que não se deve usar tradução como se fosse um standard, uma coisa, uma regra disponível. Tanto que, como adultos, já temos uma língua como referencial para dar sentido e numa etapa posterior, quando tiver, tivermos implementado uma gama de look, né? Olhe ao seu redor e você encontrará diversos objetos. Dê nome a ele. Dicionário, eu vou
Comece pelo dicionário. Familiarize-se com. Vai criando. Quando você consulta meramente no Google, você fica habituado físico, grifa, anota. Você vê um livro de exercite ativar. Numere palavras, as que você souber o língua portuguesa, coloque na frente, busque no dicionário. E em seguida, parta para o segundo exercício, atuando a escrita também. Séries, jornalismo, se você pratica algum esporte, se você é músico, por exemplo, eu sou músico também, eu assisti aulas de científicos dessa área, etapa posterior. Numa etapa introdutória, faça isso. Muito mais do que você pensa que sabe. E que não foi pouca coisa. Toda a estrutura gramatical, então não é começar do zero. Conceitos, né, gramaticais, como artigos, preposições, pronomes, tudo isso emerge, tudo isso vem à tona e nos lembramos, né, da professora falando o verbo to be, o verbo to do e muitas outras coisas. Dessa forma, você vai acelerando o seu aprendizado. O objetivo é acelerar, aprender rápido. Não é um curso padrão como uma escola que você vai lá, fica anos e anos, depara com a realidade de ir para um país estrangeiro e nota que você não entende nada. Se possível, procure formular frases. A questão aqui é bem acelerada. Na próxima, introduzir alguns conceitos, o alfabeto, algumas questões atinentes à pronúncia, ao artigo.
e mantenha esse exercício constante, porque aos poucos você notará que não você se deparará com uma nova situação na qual você dirá: puxa, eu não me lembrava esse termo em inglês. Põe na lista, põe no caderno e você verá que desta forma você consegue ativar um inglês adormecido que há aí na sua mente. E esse é o primeiro passo, você ativa o inglês. O segundo exercício proposto nesta breve conversa é buscar dar significado em inglês a tudo que está à sua volta. The people, the objects, pessoas, os objetos e muitas outras coisas. E assim inicia-se uma jornada de conversa, de diálogo. E uma dica a mais: você tem o objetivo de aprender o inglês, pelo menos o básico, é possível aprender assistindo esses vídeos. Procure fazê-lo ouvindo no fundo uma música em inglês. Depois procure a tradução dela. Eu recomendo muito no início a tradução. Em pouco tempo você se livrará dela, mas de início, para acelerar, eu recomendo a tradução. Procure ouvir a música em inglês ou então deixe um jornal falando em inglês ou então um filme, enfim, de ação é válido, mas a ação tem muito tiro, tem muito barulho, alguma coisa que foque no diálogo. Deixe o diálogo, deixe cite também a entrada, né? O idioma é entrar por uma via e sair, né? Você vai ativar o que está adormecido, você vai ativar, mas também tem que ir ouvindo e para depois aprender a externar esse conceito, esse conteúdo, esse idioma. E recomendo também, use aplicativos, use Duolingo, é, Torre de Babel, acho que é Babel, né? O nome do aplicativo, enfim. Escolha um, use ou use dois, mas de início faça esses dois exercícios, na verdade três, né? O listening, escute músicas, escute o jornalismo, foque em ouvir, ouvir. Preste atenção à forma que eles falam, não apenas nas palavras, não apenas. Eles falam mais, uma voz um tanto mais gutural, mais baixo do que nós portuguesa, gesticulam menos. Enfim, há características específicas. Vejo muitos brasileiros que dizem que são avançados no inglês, né? Às vezes vão conversar, falar muito é. O não é um som da língua inglesa. Geralmente eles vão falar and. Então, preste atenção. Observando o falante nativo, você também desenvolve muito. E já comece a fazê-lo já do início, já dos albores, você vai se familiarizando com a forma do nativo de falar e você utilizando essa metodologia que você vai recebendo uma dica por cada vídeo que virá sendo postado na sequência, você aprenderá e deixará aí nos comentários. Então, pessoal, é isso por hoje. Agradeço a atenção, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se gostou, dá o like, compartilhe, comente, nos dê um incentivo, porque eu lhes asseguro que vocês podem adquirir um conhecimento, pelo menos o básico do inglês, e você verá que pode caminhar sozinho. O professor é interessante, é válido, mas nem todos têm dinheiro, nem todos têm tempo, e você poderá, com horas de estudo rigorosas por dia, que seja à noite, que seja no momento que você estiver livre, no mínimo de 30 a 60 minutos por dia, tem que ser cotidiano. Você colherá resultados.